A maior preocupação de 99% dos cristãos que frequentam alguma entidade religiosa ou alguma igreja evangélica, 99% dos cristãos têm uma grande preocupação, e eu diria mais que um grande medo de perder a salvação. E, consequentemente, a perda de salvação resultaria no inferno. Então, 99% dos cristãos do mundo inteiro têm medo de perder a sua salvação e ir para o inferno. Mas por que cristãos que se supõem que estão dentro de igrejas têm tanto medo de perder a salvação? Eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, tá? Se inscreve no canal, deixe seu like, já compartilha este link para amigos teus que também têm este medo, essa preocupação de perder a salvação e ir para o inferno. Envie este link, porque hoje nós vamos falar muito sobre isso. Vamos explicar com um texto glorioso dentro das Sagradas Escrituras uma razão mais pela qual um crente, um cristão, um filho verdadeiro não pode perder a salvação. Então fica comigo até o final, envia este link já e fica aí ligadinho até o final, porque a gente vai falar sobre este assunto. Olá, meus amores, estamos de volta então para gravar mais um vídeo da nossa playlist, a Salvação 2, as fases da salvação. Estamos aí na segunda fase, que é a fase da justificação, que é a própria salvação. E eu decidi, como eu comentei com vocês em vídeos anteriores, dentro da fase da própria salvação, falar da segurança dessa salvação, né? Passar para vocês, de acordo com as Sagradas Escrituras, textos estudados corretamente dentro de seus contextos, que nos garante que um filho de Deus não pode perder salvação, porque ou salvação se tem ou nunca se teve, não é algo que tu tem e tu perde, tu recupera, perde de novo, recupera e perde de novo. Não, isso é um absurdo. Isso é o que o falso evangelho ensina. Não, salvação ou se tem ou nunca se teve, porque a salvação ela foi determinada desde antes da fundação do mundo. Lógico, não vamos entrar em detalhe nisso agora, isso são estudos mais profundos mais para frente, mas o nosso objetivo aqui, como nos vídeos passados e nesse e mais uns dois ainda para frente, é falar que filho de Deus não perde salvação. Mas por que, hein? Que crentes, cristãos, dentro de supostas igrejas evangélicas ou igrejas realmente cristãs, tem tanto medo de perder a salvação? Por quê? Que sempre estão procurando fazer coisas por medo de perder essa salvação. Meus amores, a resposta é simples. Falta de conhecimento, falta de entendimento das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é muito clara. O meu povo padece por falta de conhecimento. Cristão tem medo de perder a salvação porque não conhece a Deus, porque não conhece o que a Bíblia fala da justiça de Deus, não conhece o plano de redenção de Deus, não conhece a história do Filho de Deus, não sabe o que Cristo realizou naquela cruz. Por isso que tem cristãos que acham que pode perder a salvação se pecarem. Ah, hoje eu tô salva, mas se eu pecar amanhã eu posso ir para o inferno. Que é o que o falso evangelho ensina, o que falsos mestres ensinam. Que se tu não te comportar bem, se tu pecar, tu perde a salvação, tu perde o Espírito Santo, tu vai para o inferno. Essas pessoas nunca entenderam o que é salvação. Nunca entenderam o que é salvação. Nunca entenderam o que Cristo realizou na cruz. Então vocês viram aí nos últimos vídeos, nós explicamos
a impossibilidade de perder essa salvação, falamos aí de tudo o que Jesus realizou naquela cruz através das palavras expiação, redenção, propiciação, imputação. Tudo isso já ficou muito claro. Se vocês ainda não assistiram, eu aconselho vocês voltarem a assistirem a playlist desde o início, mas principalmente os últimos 3 ou 4 vídeos, que é só falando que é impossível um filho perder salvação. Então, para que vocês possam viver em paz, tu que é um filho de Deus, tu que é um crente, que realmente entendeu que tu era um morto espiritual e que Cristo te salvou, então para que tu tenha essa segurança de que tu não pode perder a salvação, que se tu pecar, se tu cometer uma falha, um erro, tu não vai ir pro inferno por causa daquilo. Lógico, vai ter disciplina, isso sim. Pai repreende e disciplina o filho que ama. E a gente vai falar muito sobre essa disciplina de Deus quando a gente estudar a fase da santificação, que é a próxima. Mas a disciplina, lógico que vai ter, mas perda de Espírito Santo, perda de salvação. Mas olha, eu juro para vocês que não está escrito na Bíblia. Tu nunca vai encontrar escrito na Bíblia que um filho de Deus pode perder a salvação. E não só isso, tu nunca vai encontrar na Bíblia que qualquer pessoa tenha perdido a salvação. Porque, repito, salvação ou se tem ou nunca se teve. Judas perdeu a salvação. Não, Judas nunca foi salvo. E nós temos vários textos bíblicos que nos provam. O próprio Senhor Jesus falou que Judas nunca foi salvo, porque ele era o filho do diabo. Ele disse, eu escolhi 12, mas um dentre vós é filho de Satanás. Não é isso que o próprio Senhor Jesus fala? Enfim, Judas nunca foi salvo. E aí nós temos outros exemplos também de pessoas que se ensina aí no falso evangelho que perderam a salvação, mas que quando tu vai na Bíblia e medita, tu vê que eles nunca foram salvos. Eles eram pessoas, eram joio no meio do trigo, eram falsos crentes. O próprio Senhor Jesus um dia disse, né, lá em João capítulo, no finalzinho do capítulo 2, ele fala, né, muitos creram em Jesus, mas o próprio Senhor Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque conhecia o coração. Muitos criam em Jesus, nos milagres, nos sinais que eles faziam, mas não criam nele como Salvador, ou seja, nunca foram salvos. Nunca foram salvos. Tá dando para entender? E a gente vai ainda falar mais alguns exemplos para vocês entenderem melhor um pouquinho, mas hoje a gente vai para o versículo mais glorioso das Sagradas Escrituras, que nos afirmam que não existe perda de salvação. E é lógico que ele só poderia se encontrar na carta aos Romanos, né? Homens de Deus do passado, reformadores do passado, teólogos de Deus de verdade do passado, todos combinavam em algo, que não existe livro mais glorioso do que a Bíblia, que não existe carta mais gloriosa do que a carta aos Romanos, e que não existe capítulo mais glorioso na carta aos Romanos do que o capítulo 8. Que Romanos capítulo 8 é a cereja do bolo de um filho de Deus. E hoje a gente vai esclarecer isso para vocês e provar que realmente o livro de Romanos, a carta de Romanos é a carta mais gloriosa e o capítulo 8 o mais glorioso, porque contém aí a maior promessa para todo aquele que é nascido de Deus, para todo aquele que foi justificado, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado. Lembra? Justificação, a fase da salvação que estamos estudando, que é a mudança de estado legal, de culpado, condenado, para justo, inocente, salvo. Então, quando uma pessoa crê, ouvindo o evangelho, naquilo que Cristo fez, pela fé, que é um dom dado por Deus, naquele momento aquela pessoa é declarada inocente, justa, de todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Todo e qualquer pecado que essa pessoa vai cometer. Por quê? Porque Cristo foi o nosso sacerdote. Diferente do Antigo Testamento, da época da lei,
que todos os anos e todos os anos os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios de animais pelo pecado de Israel e pelo pecado das pessoas. As pessoas tinham que oferecer os seus animais para que aquele pecado, o sangue daquele animal viesse cobrir o seu pecado, mas sempre tinham que ser repetitivos. Ano após ano, os sacrifícios eram repetidos. Por quê? Porque não eram definitivos, eram só para cobrir este pecado até que viesse o sacrifício oficial, o sacrifício eterno, o sacrifício eficaz e para sempre. Aquele que não só ia cobrir, mas que ia limpar, eliminar todo o pecado da nossa vida. Então, o sacrifício de Cristo foi um só. Tanto do pecado do passado, de todos aqueles do Antigo Testamento, como os pecados daquelas pessoas que estavam vivendo e de todos os pecados do futuro, que inclui os nossos pecados e aqueles que nós vamos continuar cometendo até o dia que a gente morrer. E é disso que a gente vai ler hoje, a gente vai ler aqui agora que Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre isso, porque Paulo, aqui no final do capítulo 7, que é o nosso contexto para entrar no capítulo 8, Paulo justamente está falando sobre isso. Paulo era Paulo, gente. Aqui no capítulo 8 de Romanos, ele já era 30 anos convertido. Há 30 anos ele pregava o evangelho. Há 30 anos ele pregava o evangelho. E ele estava dizendo assim, ó, no versículo 24 do capítulo 7, ele está dizendo assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Todos os capítulos anteriores ele está falando, puxa, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Pergunta, Paulo, vocês acham que Paulo se disse que o pecado habitava nele, que ele queria fazer o bem e ele não fazia? Pergunta, se Paulo tivesse morrido no dia que ele fez essa declaração, vocês acham que ele teria perdido a salvação? Pois é, mas isso é que se ensina por aí no falso evangelho, que se um crente peca, ele perde o Espírito Santo, ele perde a salvação. E Paulo aqui está dizendo que ele é pecador, que ele é um desaventurado. Quem me livrará desse corpo de pecado? Enfim, então as pessoas padecem por falta de entendimento. Tem cristãos aí que vivem escravizados dentro de seitas, de instituições religiosas, que colocam fardos em cima delas para que venham escravizá-las. A pessoa já é escravizada da lei do pecado e ainda líderes, por interesses próprios, escravizam a pessoa, colocando fardos e a responsabilidade da salvação sobre ela, desprezando totalmente a graça de Deus e a justificação, a justiça de Deus que nos foi dada, para colocar a responsabilidade da salvação nas mãos do homem. Então daí entra as famosas boas obras. Eu tenho que fazer para me salvar e me manter salvo, senão eu vou perder o Espírito Santo e perder a salvação. E a pessoa fica todos os dias com aquele medo. Ai, se eu não fizer eu vou pro inferno. Ai, pequei. Ai, hoje eu fiz isso, pequei, vou pro inferno. E agora? Ai, não, então agora eu tenho que fazer um sacrifício. Eu tenho que me reconciliar com Deus através de um sacrifício, de uma boa obra. Então eu vou fazer muito para chamar a atenção de Deus, para Ele perdoar o meu pecado. Não, meus amores, o sacrifício de Cristo foi eficaz, perfeito e para sempre. Ele perdoou pecados do passado, do presente e do futuro. Só lembrando, aqui um parênteses, isso não nos dá o direito de viver no pecado, tá? Mas isso a gente vai estudar bastante na santificação. Aí então já um recadinho para os falsos mestres, ou para aqueles fracos de cabeça que ouvem isso e por acreditar em falso profeta, dizer que a gente prega aqui que pode viver de qualquer jeito. Nada disso. Muito pelo contrário. Filho de Deus sabe que tem que viver em obediência. Mas não para se salvar. Mas para agradar o Pai. Tá bom? Mas tudo isso a gente vai ver na santificação. Mas é sempre bom falar, né? Então vamos lá, meus amores. Vamos com a ajuda do Espírito Santo,
fazer a nossa parte, orar para que Ele faça a dele, que é de convencer vocês dessas verdades. Vamos aí tentar tirar alguns da cegueira espiritual, desse medo, dessa ansiedade de sempre ter medo de perder a salvação. Ai, gente, pelo amor de Deus, seja sincero contigo mesmo. Tu que tá aí, que tu vive numa igreja, dentro de umas igrejas dessas que ensinam que salvação se perde e que o Espírito Santo também se perde. Pergunta, tu tem paz? Realmente tu tem paz? Tu que acha que salvação se perde? Tu, cristão, que é ensinado que salvação se perde. Seja sincero, tu tem paz? Eu duvido. Eu duvido. Talvez tu tenha uma falsa paz quando tu tá lá na igreja buscando a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te amo, Senhor, eu te entrego a minha vida. Talvez nesse momento tu tenha uma falsa paz. Ou então se tu chorar um pouquinho, ou então se tu sacrificar, fazer uma oferta, um voto, uma campanha, jejum, muita oração, ler muito a Bíblia, fazer boas obras, ir no presídio, ir no orfanato, de repente limpar o banheiro da igreja, tá na igreja todo dia, distribuir jornal, folhetim, papelzinho, escrever um versículo bíblico no Facebook. Talvez neste momento tu tenha uma falsa paz de dizer, hoje eu fiz a minha parte, tô salva. Em contrapartida, no dia seguinte tu não faz nada, então tu acha que tu tá condenado. Pergunta, tu tem paz? Tu tem paz? Claro que não. E é isso que o canal Fundamento, é isso que a Bíblia quer que vocês entendam, é isso que o canal trabalha todos os dias, gravando aqui esses vídeos para vocês, ensinando a Bíblia para vocês terem paz de verdade. Aquela paz que nós estudamos em vídeos anteriores, de que justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, a paz de estarmos reconciliados com o Pai, através de Senhor Jesus, que não tem mais medo de perder salvação, porque Cristo pagou o preço, consumou, pagou. Lembra que a gente estudou? Tetelestai. Ou seja, está pago, a dívida está paga. Então, eu realmente espero e oro para que esse vídeo seja um antes e um depois na tua vida, tu que ainda tem medo de perder a salvação, tá bom? De repente também tu não é nascido de Deus, né? E daí tu tem esse medo e deve ter mesmo, tá? Por quê? Porque quem não é nascido de Deus está condenado. Quem não é nascido de Deus não é justificado. Daí tu tem que sim ter medo de ir para o inferno. Só que não é medo de perder salvação. É medo de não sair do inferno, né? É medo, a expressão correta é medo de não sair de lá. Porque só vai sair do inferno quem nascer de novo. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos entender, meus amores, todos os primeiros 7 capítulos do livro de Romanos, e se Deus quiser, não sei se nesse canal ou se no canal do meu marido, nas lives, a gente vai fazer um estudo expositivo do livro de Romanos. Várias vezes a gente já começou, mas por um motivo ou por outro, mas agora com os canais oficiais, eu creio que a gente vai poder fazer isso. Mas todos os primeiros 7 capítulos de Romanos é Paulo falando da justificação pela fé, né, da justiça de Deus que se revela no Evangelho e que a salvação não se perde, falando da depravação total do homem e que quando o homem crê em Cristo, ele é salvo, ele é justificado. E agora Paulo vem nessa ordem, ensinando lindamente com a autoridade que ele teve de receber esse evangelho do próprio Senhor Jesus, nunca esquecendo que Paulo não aprendeu de homens, ele aprendeu do próprio Senhor Jesus, porque ele foi levado aos céus em espírito. Ele fala, na carne ou em espírito, não sei, ele mesmo diz, em espírito ou na carne, não sei, eu só sei que eu estive no terceiro céu e eu aprendi coisas inefáveis sobre o mistério da salvação com o próprio Senhor Jesus. Então, todo este ensinamento das cartas de Paulo, Romanos, Gálatas, Hebreus, embora Hebreus a gente tenha aquela pequena porcentagem de achar que
que pode ter sido outro escritor, mas a gente crê 99% que foi Paulo, mas enfim, as outras cartas que a gente sabe que realmente foi ele, porque foram assinadas por ele, Colossenses, Tessalonicenses, enfim, todas as cartas, as pastorais também, enfim, todo este ensinamento Paulo recebeu de Jesus. Por isso as cartas de Paulo são tão edificantes. Ele diz, eu não recebi de homem o ensinamento, eu recebi do próprio Senhor Jesus. Então, será que é um ensinamento verdadeiro? Ai, gente. E pois é, e esse homem que subiu no terceiro céu, sentou lá para bater um papo com Jesus. Aí imagina a cena. Paulo, vem. Sobe, Paulo. Que nem ele fez com João. João, vem pra cá, pra revelar o Apocalipse pra gente, né? A mesma coisa ele fez com Paulo. Paulo, sobe aqui porque eu vou revelar pra ti os mistérios do arrebatamento, os mistérios da salvação pela fé. E por isso Paulo foi quem foi, e por isso ele nos deixou esse capítulo 8 de Romanos glorioso. Então, Paulo termina o capítulo 7 falando o seguinte, o que eu já li para vocês, vou ler de novo. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, desse corpo de pecado, né? Paulo falou muito da depravação, Paulo falou muito da justificação, mas Paulo deixou muito claro que a justificação, como a gente estudou anteriormente, que é a regeneração, ela é do espírito que estava morto e da alma, que é mente e coração, nunca do corpo, nunca da carne. Essa carne aqui continua ativa com relação ao pecado. Por isso Paulo está falando. Por isso Paulo fala do sacrifício de um filho de Deus, de dizer não ao pecado todos os dias. É lógico que nós vivemos todos os dias sacrificando o nosso eu. É claro que todos os dias nós carregamos a nossa cruz. É claro que sim. A diferença é que não é para sermos salvos, mas para agradarmos ao nosso Pai, porque salvos já fomos. O falso evangelho fala que nós temos que carregar a cruz e nos sacrificar, e sacrificar o que tem para sermos salvos, para não perder a salvação. E aí é que está a grande heresia. Aí é que está... Aí tem gente que pode dizer, não, mas não é a mesma coisa, não dá tudo no mesmo. Claro que não. Existe uma diferença abismal, porque tu está tirando a responsabilidade única, a glória única da salvação pela fé em Cristo para colocar nas tuas mãos. Confiar em ti. E isso é a maior heresia do falso evangelho. Então, e Paulo vem falando que esse corpo é do pecado. Esse corpo tem que lutar contra o pecado todos os dias. Porém, já não sozinho, não com a força do braço, mas com a ajuda do Espírito Santo. E ele fala aqui, desaventurado o homem que sou, quem me livrará deste corpo de pecado, desse corpo de morte? Que quer todos os dias me colocar numa trampa, numa armadilha para cair no pecado. Aí ele vem e fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É claro, porque se não fosse a obra perfeita de salvação do nosso Senhor Jesus na cruz, nós estaríamos perdidos. Continuaríamos escravos do pecado, continuaríamos escravos da lei do pecado, da condenação do pecado. Não estamos falando de justificação. Então Paulo está dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, porque se não fosse por ele, continuaríamos sendo mortos espiritualmente, escravizados ao pecado e escravizados a uma lei que nos condenava. Porque éramos rebeldes, vivíamos em rebelião, éramos inimigos contra a lei de Deus e do próprio Deus. Tá dando para entender? Então Paulo vem e fala, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou da lei que nos condenava ao inferno e nos justificou, nos declarou livres diante da condenação desta lei. Então, meus amores, vamos entender por que salvação não pode se perder. E primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é, vocês sabem o que é a salvação?
Por quê? Porque todo mundo fala de salvação. Ah, minha salvação é o mais importante, porque eu tô buscando pela minha salvação, o que importa é a minha salvação, eu tenho que cuidar da minha salvação, eu não posso perder a minha salvação, falando no linguajar do falso evangelho. A salvação é mais importante, e a gente já sabe que a salvação não é mais importante. O mais importante é a glória de Deus, né? Então, mas eu não posso perder minha salvação, eu tenho que manter minha salvação, mas se tu perguntar para a pessoa o que é a salvação, o que vai acontecer? Cri, cri, cri. Grilos. Porque ninguém sabe o que é a salvação. A pessoa pode até falar, a salvação é eu não ir pro inferno, a salvação é eu ter paz com Deus, a salvação é eu... geralmente a pessoa vai dizer que a salvação é não ir pro inferno. Ah, é ser salvo do inferno. É isso a salvação? Se eu perguntar pra ti, vou perguntar, responde aí. O que é a salvação pra ti? O que é a salvação pra ti? Quer entender o que é a salvação? Meus amores, é simples. A salvação é a justiça de Deus colocada na nossa conta por meio de Jesus. Isso é a salvação. Não tem nada a ver que a salvação é não ir para o inferno. Não tem nada a ver com isso. Agora eu estou ensinando para vocês biblicamente, talvez o que tu nunca ouviu. O que é a salvação? Tu precisa entender o que é a salvação, para poder depois entender o porquê tu não pode perder esta salvação. O que é a salvação? É a justiça de Deus nos dada por intermédio de Cristo e a obra dele na cruz. Vocês estão entendendo? Por que uma salvação não se perde? A justiça de Deus, lembra que a gente já estudou? A justiça de Deus se revela no Evangelho, por isso que a salvação vem por meio de ouvir o Evangelho. O novo nascimento vem por meio de ouvir o Evangelho. Por quê? Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela. O que é a justiça de Deus? A salvação que é nos dada. A salvação é essa justiça que Deus nos dá através de Cristo, essa justiça que Cristo realizou na cruz do Calvário, tudo aquilo que a gente já estudou. E isso é nos dado pela fé. Então a salvação é a justiça de Deus colocada na nossa conta. Isso que foi imputado, que a gente já estudou. Na nossa conta. A justiça de Deus. Isso é a salvação. Isso faz com que venhamos ser incapacitados de perder essa salvação, porque não podemos perder aquilo que Deus nos deu. Porque aquilo que Deus nos deu foi porque Cristo conquistou, e por isso Ele nos deu. E o propósito dele era justamente esse, que Cristo conquistasse essa justiça para poder nos dar. Por isso que agora Ele não pode voltar atrás e nos tirar. É impossível. Tá dando para entender? Eu tento falar de todas as formas possíveis para ficar mais claro para vocês. Então a salvação é a justiça de Deus nos dada através da fé naquilo que Jesus Cristo realizou na cruz. Tá bom? Então, quando esta justiça de Deus, e a justiça de Deus é perfeita, lembra que a gente já estudou tudo isso? A justiça que Cristo conquistou na cruz é igualzinha à justiça de Deus que é perfeita. Então essa justiça, que é a salvação, é o que foi nos dado. Por isso que não dá para perder. Se a salvação dependesse da nossa justiça, meus amores, a gente perderia. Com certeza. Porque a nossa justiça não é perfeita. Mas a de Cristo ela é igualzinha de Deus. E foi isso que nos foi dado. Essa é a salvação que foi nos dada. Essa justiça, igualzinha de Deus que Cristo conquistou na cruz, para nos livrar da condenação do inferno.
É isso que Paulo está falando aqui. Ele disse, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se não fosse ele conquistar essa justiça perfeita, igualzinha à justiça de Deus, e nos dar, então aí sim, nunca seríamos salvos. Não é que perderíamos salvação, mas nunca teríamos a chance de nascermos de novo. Nunca seríamos justificados, declarados inocentes. Tá bom? Então, vamos lá. Então, dentro deste contexto, Paulo fala, né? Capítulo 8. Então, ele começa assim, ele termina falando, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Que nos livrou desse corpo de morte eterno, né? Que é a condenação eterna. E aí ele vem e fala assim, agora, pois, ou portanto. Eu gosto mais de usar a tradução original. Por isso, ou então, portanto. Aqui no português tá agora, pois. Mas não é tão forte como falar por isso, ou então, portanto. Já nenhuma, circula aí na tua Bíblia, circula aí, nenhuma, assim se medita na Bíblia, as palavras-chave, as mais importantes a gente circula, bota aí, portanto, ou então, por isso, porque Cristo, né, conquistou essa salvação pra gente na cruz, essa justiça perfeita, então ele vem e fala assim, por isso, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só a promessa. Olha só a afirmação. Não é nem promessa. Promessa é algo que vai acontecer. Aqui já é um fato consumado. Aqui já é um hecho, um fato consumado. Portanto, por isso, porque Cristo conquistou a justiça perfeita de Deus naquela cruz e nos deu para nos livrar desse corpo de pecado, para nos livrar da morte espiritual, para nos livrar da condenação espiritual. Por isso, por tudo que Cristo realizou na cruz, imputação, expiação, regeneração, novo nascimento, tudo isso que ele conquistou na cruz e nos deu de graça, por isso, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem são aqueles que estão em Cristo Jesus para quem já não há nenhuma condenação? Os filhos de Deus. Aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que um dia estavam mortos em seus delitos e pecados e um dia, ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo veio e abriu os ouvidos e ele ouviu o Evangelho, ele entendeu, ele se enxergou como um pecador morto e condenado ao inferno e clamou por um Salvador. Senhor, eu estou morto em delitos e pecados e eu sei que eu estou no inferno e eu não posso sair daqui sozinho com as minhas obras, então me ajuda, me salva. Neste momento, essa pessoa foi regenerada, neste momento essa pessoa foi justificada, nesse momento essa pessoa se tornou um filho de Deus. E para estas pessoas que estão em Cristo, para estas pessoas não há nenhuma condenação, nenhuma, não existe mais a condenação foi aniquilada, a condenação por causa do pecado foi aniquilada na cruz, não existe mais. Olha o que ele segue falando aqui, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós fomos livres quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança, e é sempre bom lembrar que essa fé não tem nada a ver com ação, com agir ela. Essa fé é um dom nos dado no momento em que nascemos de novo, lembra? Não nascemos com fé, nascemos mortos. Quando nós nascemos de novo, então a fé vem o arrependimento e vem a fé para crermos. Então, neste momento em que somos
regenerados, que nascemos de novo, neste momento somos livres da condenação da lei. Daquela condenação de Moisés, da lei de Moisés, que se cometíamos um pecado, éramos considerados culpados de toda a lei e éramos condenados. Se era lá no Antigo Testamento, a condenados muitos pecados à morte, e enfim, ou a fazer sacrifícios. Tudo isso nós fomos livres, e sobretudo livre da morte espiritual, porque agora somos vivos, nosso espírito ressuscitou. Então ele fala, porque a lei do espírito da vida, né, que é a lei do novo nascimento, da regeneração do Espírito de Deus dentro da nossa vida, em Cristo Jesus, através da nossa fé depositada na obra dele, nos livrou da lei do pecado e da morte, nos livrou da lei de Moisés, nos livrou do pecado original que herdamos, a condenação eterna, nos livrou de tudo isso. Cristo conquistou isso na cruz. E ele fala, porquanto o que fora impossível, a lei circula isso, gente, circula isso. Isso é muito importante para vocês entenderem por que salvação não se perde e por que não se pode conquistar salvação por obras da lei, por boas obras, por comportamento ilibado, por uma conduta, por obediência, por ser dizimista. Não se conquista salvação por nada disso. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, ó, porquanto o que era impossível a lei não podia gerar justiça pra gente. Era impossível que o cumprimento dos 10 mandamentos ou de todas as 600 e poucas leis oficiais dos judeus, fora as que eles inventaram, que são quase 3.000, que estão nos livros sagrados deles, esta lei era impossível. Essa lei não gerava justiça. Essa lei não gerava justiça, essa lei gerava condenação, porque essa lei mostrava o nosso pecado. Era impossível para a lei de Moisés e para hoje a lei das boas obras, dos sacrifícios, das ofertas e da obediência e da conduta ilibada. Olha como eu sou fiel, olha como eu sou obediente. O que era impossível para tudo isso, para toda esta lei, que era impossível no que estava enferma pela carne. Porque por que era impossível para a lei de Moisés e para a lei que hoje os falsos profetas querem enfiar goela abaixo através de obediência e sacrifícios em dinheiro? E inclusive os sacrifícios que eles espiritualizam espirituais. Tu tem que jejuar 21 dias para receber o Espírito Santo, tu tem que ser obediente, ser dizimista, ser fiel, ir no presídio, ajudar. Tudo isso é lei, de acordo com a Bíblia. São obras da carne e da lei. Por que era impossível para a lei de Moisés e para esta lei de hoje em dia salvar? Porque a lei estava enferma. Por quê? Porque a lei era má? Não. E aí a gente tem vários estudos, principalmente na playlist do estudo de Gálatas aqui do canal, que são as lives que a gente faz no canal do Anderson, falando da lei que era boa. Mas o problema não era a lei, o problema é a gente. Nós é que não somos bons, nós é que estamos, nós não estamos, a lei estava enferma, mas nós nem enfermos éramos, nós éramos mortos. E esse corpo de pecado continua com o pecado vibrando dentro dele. A lei é enferma por causa da nossa morte espiritual, por causa do nosso pecado. Então a lei não podia gerar justiça na gente. Ai, meu Deus, me dá sabedoria para ensinar. A lei, por mais obediente que tu seja, digamos, não mato ninguém, não roubo ninguém, vou na igreja, sou dizimista, sou fiel, ajudo quando eu posso, presta atenção, isso é lei, tu tá cumprindo uma lei, tu fazendo isso, fazendo boas obras, indo na igreja, enfim, isso tu tá cumprindo uma lei, ou moral, ou um sacrifício, ritual, enfim, uma das leis tu tá cumprindo, sendo essa pessoa ilibada, tal, que o falso evangelho ensina e prega tanto, escraviza ainda mais a pessoa.
Mas nada disso que tu faça gera justiça para a tua salvação. Tá entendendo? Nada da lei que tu cumpra, desse falso evangelho que te enfia um goela abaixo, que tu cumpra, gera justiça para a salvação. Por quê? Porque tu tá morto espiritualmente. Tá dando para entender? Então a lei não tem impacto sobre a tua vida morta, sobre o teu espírito morto para te salvar. Por isso a lei é enferma. Ela não tem a capacidade de gerar a justiça que tu precisa para alcançar a justiça perfeita de Deus, para se reconciliar com Ele, estar diante dEle e entrar no reino de Deus. Tá dando para entender? Por isso que Paulo fala, graças a Deus por Jesus Cristo, porque foi por intermédio dele, porque a lei não podia gerar justiça em mim, por melhor que eu seja. Eu estava morta em delitos e pecados, então a lei, o que podia fazer era me condenar pelos meus pecados e não gerar justiça em mim. Porque por mais boas obras que eu faça, mas como eu carrego a morte dentro de mim, espiritual, até as boas obras de justiça que supostamente eu faço são eliminadas. Não valem diante de Deus. Por isso que Paulo diz que a lei era enferma. Mas não porque a lei era má, mas porque nós estávamos mortos. Tá dando para entender? Ai, meu Deus. Que Deus ajude vocês a entender isso. Entender isso é a salvação, gente. E é a certeza da salvação que não se perde. E aí Paulo fala assim, porquanto o que for impossível, tá vendo? É impossível, não é que pode ser que a lei podia fazer alguma coisinha, não, impossível. O que é impossível? Não dá? Não tem como? No que estava enferma pela carne, aí olha só. Isso fez Deus, enviando o seu próprio filho, em semelhança da carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Mas não, vamos só aqui nesse pedacinho, depois a gente já lê. E, portanto, aquilo que era impossível para a lei realizar na vida de um pecador, que é a justiça para a salvação, porque a justiça que a gente estudou, o que é a salvação? A justiça de Deus, depositada na nossa conta. Então, o que era impossível para a lei? Produzir em nós justiça para a salvação. Então, aquilo que a lei não podia produzir na gente, que é a justiça, que é a salvação, Deus fez. Deus fez. Grava isso. Não foi tu que fez. O teu bispo pode dizer que é tu que conquista a tua salvação. Não foi. Paulo disse, a lei não podia, as tuas boas obras não podiam gerar justiça para a salvação. Não podiam gerar salvação em ti. Por isso Deus fez o que a lei não podia fazer. A lei não podia te salvar. Deus te salvou. Ele cumpriu a justiça. Ele fez. O que era impossível para a lei, Deus fez. Enviando o seu filho. Enviando Jesus. Por que Paulo termina o versículo 7, o capítulo 7, falando graças a Deus por Jesus Cristo, e começa falando porque graças a Deus por Jesus Cristo não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação, não há perda de salvação, porque essa salvação, quem fez, quem realizou, quem gerou essa salvação, que é a justiça de Deus, foi o próprio Deus através de Cristo na cruz, e Ele nos deu de graça. Tá dando para entender? Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, né? Por isso Cristo teve que descer em forma de homem. Cristo não poderia ter morrido no céu como Deus,
Ele tinha que descer porque nós éramos o corpo de pecado. Então ele desceu na semelhança do nosso corpo. Um homem tinha que morrer no nosso lugar. Um homem tinha que pagar, me substituir na cruz. Porque quem eram os pecadores condenados ao inferno, que já nasceram mortos? Homens. Então, para que Deus pudesse nos dar a justiça perfeita dele, ele tinha que dar para um homem. E foi isso que Cristo fez na cruz. Entendeu? Então, semelhança, veja que não é igual, porque em Cristo nunca houve pecado, em semelhança, né? Ele era um homem semelhante a nós, de carne e osso, mas nele não existiu pecado. Ao contrário, ele o fez pecado, Deus fez Cristo pecado para assumir a nossa culpa, né? E ser condenado por isso. Ele foi condenado. Agora a gente não pode mais ser condenado. Nenhuma condenação há. Deus não pode condenar um pecado duas vezes. Ele já condenou em Cristo. Olha o que ele vai dizer aqui. No tocando pecaminosa, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Foi isso que Deus fez. Deus condenou na carne de Cristo perfeita, sem pecado, o nosso pecado. Ele condenou. Ele condenou o pecado. Agora ele não pode mais condenar o mesmo pecado em mim e em ti. Isso aqui é a imputação que a gente já estudou, né? Nosso pecado foi imputado em Cristo, transferido para ele. E a justiça dele foi transferida para a gente. Então, Cristo pagou pelo pecado. Não tem agora como nós pagarmos de novo pelo mesmo pecado. Ou seja, não tem como a gente perder a salvação por um pecado. Vamos lá, Cristo morreu pelo meu pecado de mentira, né? Um exemplo. Tá, Cristo morreu por esse pecado. Agora, não tem como, se eu mentir de novo, eu perder essa salvação, a minha salvação, porque eu menti. Cristo já pagou por esse pecado. Ah, mas então tu pode mentir de qualquer jeito? Não, filho de Deus sabe que não pode mentir. Mas o que João fala? Filhinhos, essas coisas vos digo, para que não pequeis. Mas se pecares, temos advogado fiel ao justo intercedendo ao Pai. Então, filho de Deus sabe que não pode pecar. Mas se filho de Deus resbalar por falta de comunhão, por falta de negligência, a disciplina vai vir, a puxão de orelha vai vir e vai doer. Eu garanto que dói. Mas o que acontece? Filho de Deus se arrepende. Aí filho de Deus se arrepende. Lembrando que não é, vou pecar e depois eu me arrependo. Filho de Deus não pensa assim. Isso pensa os filhos do diabo, tá? Então, mas quando a gente nasce de novo, a gente entende isso. Mas é só para vocês terem esse entendimento. Então, Deus não pode condenar o mesmo pecado duas vezes. Ele já condenou em Cristo. Com efeito, Deus condenou na carne o pecado, na carne de Cristo. Quando Cristo estava morrendo, lá estava sendo condenado todo e qualquer pecado que eu e tu viéssemos a cometer, desde o dia que nascemos, que atingimos a idade, né, da inocência ali do pecado, até a nossa morte, tá? Aí ele vem e fala assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que Cristo, na cruz do Calvário, olha só, Cristo condenou o pecado em Cristo na cruz, na carne dele. Por quê? Porque o pecado gera a morte. Então, toda a condenação da lei por causa do meu e do teu pecado caiu sobre Cristo na cruz. Exemplo, a lei fala, não mata. Aí tá lá o assassino que matou. Cristo morreu pelos assassinos. Vamos entender. Cristo morreu pelos assassinos. Ou melhor, vamos explicar. A lei diz, não matarás. Então, se a pessoa mata, ela é passível de condenação da lei. A lei diz que ela tem que morrer. Tá vendo? O pecado, a rebelião contra a lei, a desobediência à lei gera a morte.
Então Cristo na cruz se tornou pecador no nosso lugar. E a lei condenou Cristo. Ele morreu, por isso ele teve que morrer. Tá dando para entender? Ele morreu por esse pecado. Para quê? Ele condenou na carne de Cristo o pecado que a lei dizia, ó, Cristo vai... Um exemplo para você entender. Cristo vai assumir o pecado do mundo inteiro, dos filhos dele na cruz? Então tá, então a condenação da lei tem que cair sobre ele tem que morrer. Não, sim, isso é o que Deus quer, isso é o que Deus planejou. Cristo aceitou, beleza? Então por isso que diz ali, com efeito Deus condenou na carne de Cristo o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ou seja, Cristo obedeceu a lei. Ou melhor, claro, ai gente, ele obedeceu toda a lei, ele era inocente, mas na cruz ele se tornou culpado porque ele assumiu o nosso pecado. E aí a lei condenou Cristo, pecado gera morte. Então a lei condenou Cristo, para que esse preceito da condenação de Cristo fosse aplicado a gente, ou seja, ele já pagou, eu não preciso mais pagar. Eu não sei se eu consigo ser claro o suficiente. O preceito da lei se cumpriu na nossa vida por intermédio de Cristo. Por isso que hoje, se eu mentir, o preceito da lei, a lei não tem mais poder sobre mim. Porque Cristo já pagou por o crime da lei, que a lei exigia a morte. Tá dando para entender? Então, se eu minto hoje, eu não posso mais ser condenada ao inferno por essa mentira, porque Cristo já cumpriu ela, já condenou essa mentira lá, para que o preceito dessa lei, para que a justiça dessa lei fosse aplicada a mim. Ai, gente, essa salvação conquistada por Cristo na cruz, olha, só quem é filho de Deus consegue entender, e ainda assim a gente não consegue entender tudo. E ainda assim, quando a gente começa a ir profundo assim, a gente fica tão maravilhado com o estudo, com o entendimento, que a gente fica assim, ai meu Deus, aonde vai parar isso? Não tem fim, a gloriosidade do que Cristo fez na cruz. E Paulo está explicando aqui tão claramente. Para que tu, cabeção cristão, para de ter medo de ir pro inferno e perder a salvação. Se tu é nascido de Deus. Se tu não é, aí sim, aí tu tem que abrir os teus olhos, ouvir o evangelho. Ouvir o evangelho, porque o único meio de nascer de novo é ouvindo o evangelho, entendendo o que Cristo realizou na cruz por ti, reconhecendo o teu estado de morte espiritual, que tu nasceu morto. Agora, se tu é um filho de Deus, se tu é nascido de Deus, não existe mais condenação da lei sobre ti. O preceito da lei foi cumprido. A justiça que a lei exigia, Cristo cumpriu. Ele morreu. Agora, a justiça que ele realizou na cruz, cumprindo a lei, morrendo pela exigência da lei, ele aplica a gente. Por isso que a salvação é a justiça de Deus realizada na cruz por Cristo, colocada na nossa conta. Tá dando para entender? E se tu não entendeu, volta e escuta de novo. Volta e escuta de novo até tu entender. E medita aqui, no capítulo 8 de Romanos. Vamos lá. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui é muito importante falar que quando Paulo fala assim, nós que não andamos segundo a carne, mas andamos de acordo com o Espírito, isso aqui não é um si, tá? Não é uma imposição, isso aqui é uma afirmação. Isso aqui é um hecho, é um fato consumado. Nós, filhos de Deus, não temos mais condenação sobre nós,
Porque nós já cremos naquilo que Cristo fez e que a justiça dele foi aplicada na nossa conta. A lei que ele cumpriu, o preceito da lei que ele cumpriu, que foi a morte, que ele foi espedaçado no meu e no teu lugar, essa morte, essa justiça, ele já cumpriu. Então eu não posso mais ser condenado por isso. E aí ele vem com essa afirmação: nós que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é um fato. Nós que cremos em tudo isso não andamos mais segundo a carne. E não andamos mais segundo a carne inclinados para o pecado, ou seja, escravizados do pecado. A natureza pecaminosa continua gritando, mas é o que Paulo falou lá em cima. Graças a Deus por Jesus Cristo que me livra disso. Hoje eu posso dizer não para o pecado. Antes a gente não podia, lembra? Então hoje eu posso, com muita luta, com muito sacrifício, a gente tem essa condição. Hoje temos essa capacidade, o que não tínhamos quando estávamos mortos. Mas Paulo está deixando muito claro aqui, isso é uma afirmação. Nós que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós que não vivemos mais escravizados do pecado, pecando o tempo todo, e nem também na carne, no sentido de confiarmos na nosso próprio mérito para a salvação. Não, nós não confiamos nas nossas boas obras, porque ele acabou de falar ali, porque o que era impossível para a lei, Deus teve que fazer, porque a lei era enferma por causa da nossa morte espiritual. Era como que se a lei viesse e chegasse na gente e a nossa morte enfermasse a própria lei. Porque a morte é mais do que uma doença, é ou não é? A lei estava enferma, mas por nossa causa, porque nós estávamos mortos. A lei vinha para dizer: isso é correto a fazer, mas quando ela batia com o nosso pecado, a gente acabava com ela. Por quê? Porque a gente não podia cumprir com ela. E por isso Paulo falou o que era impossível para a lei. A lei não podia gerar justiça. A lei dizia: vive em obediência. Mas eu, como estava morta, dizia um não para a lei. Redondão, não quero obedecer. Por isso que a lei enferma, e a gente condenada ao inferno por causa do pecado, da morte que estava dentro da gente. Tá dando para entender? Então, nós que fomos livres disso, nós que somos nascidos de Deus, hoje não somos mais escravos desse pecado. Não, hoje não somos mais escravos de acharmos que, olha, eu posso me salvar. Paulo acabou de dizer, tu não podia, a lei não podia. Deus teve que fazer. Como? Dando o filho dele na cruz. Gente, tá escrito na Bíblia de vocês. Romanos 8, lê aí agora. Eu juro que tá aí. Era impossível a lei nos salvar, porque a gente estava morto. A gente dizia não escancarada para ela. E de vingança ela condenava a gente. Ah, tá bom, tu não vai me obedecer? Então, inferno pra ti. Morte. A lei é vingativa. Por isso que ela é maldita. Não porque a lei é má. Ela é maldita porque quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Olha como a Bíblia é linda. E tu aí querendo obedecer a lei para se salvar e se manter salvo? Ah, para, gente. Para. E tu aí tendo medo de perder salvação, entendendo tudo isso que Deus fez por ti. Deus fez. Deus fez o que era impossível o homem fazer. O que era impossível o homem fazer através da lei, se salvar, Deus fez, dando o filho dele. Tá aí, Romanos 8, capítulo 3, versículo 3. E aí ele vem com essa afirmação. Nós estamos, o preceito da justiça, da lei, foi colocado sobre a gente, porque Cristo cumpriu isso tudo no nosso lugar. A gente agora, para aqueles que andam não segundo a carne, inclinados por pecado, vivendo no pecado, ou acreditando que podem se salvar, mas não, aqueles que vivem pela fé, aqueles que vivem pelo Espírito de Deus, pela santificação que vem do Espírito de Deus. Que isso aí já é outra fase, por isso que eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso. Hoje nós não confiamos na gente, nós confiamos em Cristo. O que Paulo falou lá no finalzinho do 7?
Quem me livrará desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Isso é viver pela fé. Isso é viver pelo Espírito. Graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu no meu lugar e pagou no meu lugar, cumpriu a lei no meu lugar e me deu a justiça dele, me salvou. E ainda me deu o Espírito dele para que eu vivesse em santidade, pudesse dizer não pro pecado. Como perder algo assim, se eu não conquistei nada disso? Foi tudo Deus quem fez. Tá entendendo, meus amores? Não existe condenação. Não há condenação. Gente, acho que começou uma obra aí. Não há, Paulo é claro, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo já condenou o nosso pecado. Cristo já condenou a eternidade no inferno, naquela cruz. Ele nos tirou de lá. No dia que ele abriu os nossos olhos, nos nossos ouvidos, através da pregação do Evangelho, que é o único meio, nesse momento ele estava nos tirando do inferno, gente. Eu não sei, eu vou pedir para Deus, porque eu sei que ele pode fazer isso e ele pode eu quero pedir para Deus me mostrar. Quando a gente chegar no céu, o Senhor podia me mostrar tudo que aconteceu no dia em que eu ouvi o Evangelho e o Senhor me salvou? O Senhor pode me mostrar como que foi espiritualmente aquilo que a gente não pode ver? Como que foi no momento em que o Senhor disse vive? Que nesse mesmo momento em que ele disse vive, ele estava me tirando do inferno? O Senhor pode me mostrar como é que foi espiritualmente tudo isso? Eu creio que ele pode fazer isso quando eu chegar no céu. E eu vou pedir, eu quero ver isso acontecer. Porque a gente imagina isso. A gente que é filho de Deus, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, a gente imagina. Mas aí eu quero ver a coisa mais linda que foi. O dia em que eu estava lá no inferno, a minha alma desesperada, condenada ao inferno. E o dia em que eu ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo fez, vive. E ao mesmo tempo ele me tirou de lá, começou a me regenerar e me justificou e me declarou inocente. Eu quero enxergar isso tudo aquilo que a gente só pode ver fisicamente através da conversão e da santificação. Eu quero ver isso espiritualmente como foi. E eu creio que Deus vai nos dar essa alegria de vermos o dia que ele nos salvou. Eu oro e peço para que esse dia chegue logo, para que a gente possa logo entender tudo que Deus fez e entender muito mais profundo a nossa salvação quando a gente chegar do outro lado. Ai, gente, como eu quero que vocês tenham esse entendimento e que vocês tenham a certeza da salvação. A salvação não é uma certeza como os falsos profetas ensinam, que diz, tu tem que ter certeza. Tu tem o Espírito Santo sim, tenha certeza, não duvida, porque a dúvida é do diabo. A salvação é certeza. Não é essa certeza diabólica que por emoção e por empolgação e por uma autoridade, por falar mais alto, falar mais grosso, meu filho, tenha certeza que tu tá salvo. Tenha certeza que tu tem o Espírito Santo. Não é isso. Não é o homem que coloca a certeza dentro de mim. É o Espírito de Deus que testifica com o meu que eu sou filha de Deus. E como eu desejo que vocês tenham essa certeza de que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pela fé, naquilo que ele realizou nessa cruz. Então, meus amores, a gente vai seguir ainda com mais versículos falando da certeza da salvação. Então, a gente se vê e até a próxima.